Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários desses episódios aqui. Ou então você pode contribuir através do botão valeu e o seu comentário fica em destaque entre os demais. Olha só que maneirão, hein? Se você não consegue fazer isso aí, não tem problema, porque só o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário aqui embaixo já é de grande ajuda, já fortalece demais o nosso trampo aqui no YouTube. Não sei porque eu falei YouTube desse jeito, foi muito ruim, vergonha alheia, mas tudo bem. O que é a magia antiga? A magia nem sempre foi como é vista nos dias de hoje. Antes, os povos mágicos praticavam a magia de uma forma mais rudimentar, mas ainda assim poderosa. Uma prova disso são as varinhas serem consideradas uma invenção moderna no mundo bruxo. Antes de serem inventadas e popularizadas, o mais comum era ver povos bruxos utilizando diferentes maneiras de se canalizar magia, através de ervas, poções e outros rituais. Mas na grande maioria dos casos, a magia fluía das mãos dos bruxos, algo que hoje é considerada uma marca de um bruxo poderoso, uma vez que é extremamente difícil. É possível observar grandes mudanças na forma que a magia é realizada de uma cultura para outra. A comunidade bruxa indígena norte-americana, por exemplo, era particularmente talentosa com magias envolvendo animais e plantas. Suas poções, em especial, eram de uma sofisticação muito além do que se tinha na Europa. E a diferença mais notável na magia praticada pelos indígenas norte-americanos e os europeus era a ausência da varinha. Mas essa não era uma característica só dos indígenas norte-americanos. Os povos nativos do continente africano também não utilizavam varinhas para fazer magia, inclusive até hoje a grande maioria dos bruxos do continente africano não utilizam varinhas. Esses são pequenos exemplos de como a magia é tratada e manipulada de forma diferente ao redor do mundo. A magia também tem suas mudanças, ela também evolui. Existem feitiços que simplesmente desapareceram, deixaram de ser usados e foram substituídos por feitiços mais sofisticados. E não só a magia tem essas diferenças. Também existem bruxos e bruxas com habilidades excepcionais além da própria magia em si, como por exemplo os ofidioglotas capazes de falar e entender serpentes, ou os metamorfomagos capazes de transformar qualquer parte do seu corpo sem precisar aprender a fazer isso, ou tomar uma poção, ou então transfigurar parte do corpo com um feitiço, ou até mesmo os verdadeiros videntes com a habilidade de fazer profecias. Eles são bruxos como todos os outros, mas possuem habilidades além da própria magia. Claro que habilidades essas possíveis somente por conta da magia. Muito do que é chamado de magia antiga ou magia ancestral se perdeu ou se modificou com o tempo. Porém, os traços dessa magia regem tudo até os dias de hoje, porque são a base de toda a magia. A história de Harry Potter, o menino que sobreviveu, se desenvolve completamente do fato de Lilian, a mãe de Harry, ter se sacrificado, criando para ele uma proteção rara e muito poderosa envolta em magia antiga. E a base dessa magia era o amor. Alguns bruxos, como Xenofilho Lovegood, por exemplo, acreditavam que o amor era uma bênção concedida por aqueles que praticavam a magia ancestral. E se você parar para analisar, os bruxos provavelmente existem desde sempre. Talvez eles tenham surgido com os primeiros humanos comuns. Afinal, há relatos de bruxos e bruxas em civilizações antigas, como a egípcia, a grega. Então por que não deduzir que eles existem desde o início dos tempos e foram evoluindo como os outros seres humanos? Talvez em um ritmo um pouco mais acelerado por questões de magia? Talvez. Mas lembrem-se que antes a magia não era como ela é hoje. Era uma magia rudimentar, uma magia mais difícil, uma magia não tão controlada. Hoje um bruxo simplesmente agita a varinha e faz alguma coisa levitar. Mas lá no início dos tempos, isso era tão fácil assim? O que parece é que toda a magia antiga, a magia ancestral, era baseada no sentir. Todo feitiço
vinha de sentimentos, através de sentimentos, seja esse sentimento amor, ódio, felicidade, tristeza, claro, lembrando sempre de uma forma mais rudimentar. E não existe somente uma forma de magia ancestral, de magia antiga. Um bruxo ou bruxa comum pode ser capaz de utilizar uma magia antiga mesmo sem saber, mas o que é ainda mais raro são bruxos e bruxas capazes de sentir e manipular a magia antiga. Nesses casos, a magia antiga aparecia em traços ou sussurros para aqueles que possuíam essa habilidade. E uma coisa muito interessante é que os únicos 3 indivíduos da história que possuíam essa habilidade tinham uma característica muito curiosa em comum. Além da própria habilidade, claro, todos eles manifestaram magia após os 15 anos. De alguma forma, essa habilidade de sentir e manipular a magia ancestral estava ligado com a manifestação tardia da magia. Só para vocês terem noção, uma criança manifesta magia até os 7 anos de idade. Os 7 anos é considerado uma idade limite. Quando a criança passa dos 7 anos sem manifestar magia, na maioria dos casos, essa magia nunca vai ser desenvolvida, nunca vai se manifestar. E é aí que ocorre o que eles chamam, no mundo da magia, de aborto. Ou seja, um filho de bruxos que não tem capacidade de realizar magia, que a magia não se manifestou. Essa manifestação de magia tardia é uma coisa extremamente rara. Quem possui essa característica é chamado de late bloomer. Ao longo da história da comunidade bruxa, isso foi presenciado somente 3 vezes, e existem suspeitas de outros indivíduos que poderiam ter essa característica, essa habilidade. É dito que o castelo de Hogwarts foi construído e era uma fortaleza em si da magia antiga, e nós sabemos que a planta de Hogwarts foi desenvolvida por Rowena Ravenclaw junto com o arquiteto de Hogwarts, a quem nós infelizmente não sabemos o nome, mas existe uma estátua que homenageia ele lá no castelo. Então, pode existir a possibilidade da Rowena Ravenclaw ou do arquiteto de Hogwarts terem essa capacidade, essa habilidade de sentir e manipular a magia antiga. Pensar isso não é nenhum absurdo, uma vez que os fundadores de Hogwarts não estudaram em nenhum lugar, não se tem conhecimento deles terem estudado em outra escola de magia. Então, algum deles poderia ter manifestado a magia de forma tardia. Um bruxo chamado Percival Rackham, nascido de uma família de descendência bruxa desconhecida, possuía a habilidade de sentir e manipular a magia ancestral. Como sua magia se manifestou de forma tardia, ele iniciou seus estudos em Hogwarts no 5º ano, onde foi selecionado para Lufa-Lufa. Percival era um aluno de destaque, e ele possuía uma grande aptidão em adivinhação. Era um vidente nato, ou seja, possuía 2 habilidades raríssimas, além da própria magia. Algum tempo depois de deixar Hogwarts, Percival retorna como professor de adivinhação. A diretora da época era Niamh Fitzgerald, a quem Percival era bem próximo. Outros 2 professores que também eram bem próximos e faziam parte do círculo de confiança de Percival eram Charles Rookwood e Sam Bakar. Tanto a diretora quanto os 2 amigos, colegas de profissão, sabiam sobre a habilidade de Percival em relação à magia ancestral. Os 4 formaram um grupo que ficou conhecido como os Guardiões, sabendo dos potenciais perigos. Se o conhecimento da magia ancestral caísse em mãos erradas, os 4 se dedicaram a proteger os segredos da magia antiga. O Percival usava essa magia para fazer o bem a quem precisasse, fosse trouxa ou bruxo. Em um período da Era Tudor, os Guardiões salvaram um vilarejo na Escócia que passava por uma terrível seca, tornando a terra fértil e levando água até eles. Uma criança que morava nessa vila, chamada Isidora, presenciou a ação de Percival e pôde sentir, pôde ver os rastros de magia ancestral. Mais tarde, em sua adolescência, essa jovem também manifestou magia de forma tardia e foi assistida de perto pelo próprio Percival. Ela iniciou seus estudos em Hogwarts também no 5º ano, onde foi selecionada para Corvinal. Isidora se tornou aprendiz dos Guardiões e, com a supervisão deles, passou a se adaptar e estudar não só a magia ancestral, mas também tudo relacionado à magia no mundo bruxo. Ela era uma aluna muito dedicada, mas passou a discordar dos Guardiões em referente a alguns pontos sobre a magia antiga. Ela acreditava que aquela magia que poderia ajudar o mundo inteiro não deveria ficar em segredo. Então, algum momento depois de se formar em Hogwarts,
a Isidora retorna agora como professora de defesa contra as artes das trevas. E ela não era só muito talentosa, como também era muito popular e querida pelos alunos. Mas nem tudo na vida de Isidora era maravilhoso. Ela tinha grandes problemas em casa com o seu pai, que sofria muito depois da morte de seu irmão. E então, utilizando a magia ancestral, ela criou um feitiço capaz de retirar a dor e o sofrimento das pessoas. Porém, isso era muito perigoso, afinal, sofrer é tão humano quanto respirar. E na dor, as pessoas também aprendem. Os guardiões não aprovavam nem um pouco essa conduta da Isidora, e quando eles demonstraram essa insatisfação com a forma que ela estava usando a magia, ela decidiu começar a agir por conta própria e sem se reportar a eles. Usando esse feitiço que ela criou através da magia ancestral, ela passou a retirar a dor e o sofrimento de seus alunos conforme as angústias que eles apresentavam a ela, em segredo, sem a autorização dos guardiões. Só que toda essa dor e sofrimento retirado dos alunos gerava uma magia extremamente perigosa e destrutiva, e precisava ser mantida em um ambiente, um recipiente protegido. O duende Bragbor, o Orgulhoso, que era um talentoso artesão conhecido por seu trabalho em metais, criou um repositório em prata de duende para armazenar essa magia destrutiva. Uma magia de dor, angústia e tristeza que Isidora retirava dos seus alunos. Isidora inclusive tentou usar esse feitiço na diretora Fitzgerald, que impediu a bruxa de fazê-lo. A situação chegou num ponto insustentável. Os guardiões e Isidora não se entendiam mais. Em um momento eles entraram em uma disputa e ela acabou sendo morta por Sambacar. Os guardiões reforçaram ainda mais a segurança de tudo que envolvia a magia ancestral. E para a história não se repetir, eles criaram desafios para que, se um dia alguém com a habilidade de sentir e manipular a magia antiga retornasse a Hogwarts, se provasse digno de proteger aquela magia. O que só foi acontecer muitos anos depois, lá no século XIX, quando uma pessoa com essas habilidades ingressou em Hogwarts tardiamente também no 5º ano. Essa pessoa enfrentou Ranrock, um duende que era descendente direto de Bragbor, o Orgulhoso, e queria pôr as mãos nesse receptório para utilizar a magia destrutiva que tinha ali, oriunda da magia ancestral, para poder destruir os bruxos. Porém, Ranrock foi derrotado e não conseguiu colocar o seu plano em prática. Mais de 100 anos mais tarde, em 1981, Lillian Potter sacrifica sua vida para salvar seu filho Harry de ser assassinado por Lord Voldemort. A proteção sacrificial colocada em Harry, tão poderosa, era uma forma de magia antiga. Magia essa conhecida tanto por Dumbledore quanto por Voldemort, que desprezava completamente esse tipo de magia. Afinal, era uma magia com base no amor, algo que Voldemort não tinha a mínima capacidade de compreender. Depois que o Harry sobrevive, o Dumbledore utiliza o poder dessa magia antiga para estender a proteção do garoto até a Rua dos Alfeneiros, usando o laço sanguíneo de Petúnia e Lilian, que eram irmãs. Então, a partir do momento que Petúnia aceitasse Harry em casa, a proteção baseada na magia antiga se estenderia e naquele lugar Voldemort nunca poderia tocar ou encontrar Harry. Em outros momentos da história, a gente também tem acesso a outros exemplos de magia antiga. Quando em 1994 Harry estava se preparando para a tarefa do torneio Tribruxo e lê em um livro sobre dragões que a pele extremamente resistente dessas criaturas estavam imbuídas de magia antiga. Isso mostra mais uma vez como a magia é tão ampla e como ela tem várias ramificações. Anos depois, na Batalha de Hogwarts, Harry também utilizou a magia antiga quando ele faz o sacrifício e se entrega ao Voldemort, dando a vida para que os outros pudessem sobreviver. Dessa forma, os feitiços do Voldemort não eram duradouros contra aqueles que lutavam contra ele na batalha. Como o feitiço do corpo preso que ele lança no Neville e o Neville é capaz de se soltar, ou o feitiço silenciador que é quebrado por Ron, que dá um grito, o Harry, assim como sua mãe, utilizou o sacrifício e o poder da magia antiga. Então o que nós podemos concluir sobre a magia antiga é que ela é oriunda de sentimentos, do amor, da dor, da felicidade, da tristeza, da alegria, da raiva, da ansiedade, de tudo, do medo. Parece que eu tô descrevendo divertidamente, né? Mas é verdade. E apesar de ser uma magia rudimentar, ela é uma magia poderosa. Não é à toa que existe uma sala no Departamento de Mistérios, no Ministério da Magia, que estuda o que é considerada a magia mais poderosa do mundo.
o amor. Atualmente, não se tem conhecimento de nenhum bruxo ou bruxa com a capacidade de manipular e sentir a magia ancestral. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cara, esse roteiro tá pronto há tanto tempo. Eu fiz esse roteiro na época de Hogwarts Legacy, mas eu sinceramente achei que ninguém ia ter interesse em assistir esse episódio. Eu não sei porquê, na época que eu tava jogando, parece que as pessoas começaram muito empolgadas com Hogwarts Legacy e depois os vídeos sobre Hogwarts Legacy pararam de ter uma procura grande. Então eu falei, pô, acho que eu não vou fazer não, porque vai ser um vídeo jogado fora. Só que aí, esses tempos atrás, no Twitter, uma pessoa me perguntou se eu nunca ia fazer um vídeo sobre magia antiga e eu falei, cara, eu tenho um roteiro pronto há muito tempo sobre isso e deixei pra lá, porque eu achei que ninguém ia se interessar. E pra minha surpresa, tiveram várias curtidas nesse tweet, vários comentários assim, pô, queria muito ver. Então, segue aí o episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha. Eu vou ficar muito feliz com o seu feedback e a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.